a história ou o momento em que Isaac, filho de Abraão, está passando e está enfrentando um momento de crise. A necessidade que agora Isaac está passando é por causa de uma grande seca, é por causa de uma fome que houve naquele tempo. E o interessante que eu vejo dentro do texto é que o momento, o período, esse tempo de seca que Isaac está enfrentando, é mais ou menos da mesma forma o período de seca que Abraão também enfrentou. Porque o texto vai dizer que Isaac está enfrentando o período de seca, assim como aconteceu nos dias de Abraão. Então, eu olho lá para a história de Abraão, e a primeira coisa que eu vejo é que Abraão enfrentou o período de fome, mas ele venceu e suportou até o fim. Aleluia. E esse tempo de fome ele passou. Amém. Isaac está passando por um período de fome. E pelo fato de Isaac estar passando por esse período, que a terra está seca, a terra não está produzindo, até porque quando nós olhamos para o texto antigamente, nós vamos ver que eles viviam do plantio, eles viviam da agricultura. Essa era a forma que eles mais trabalhavam, da forma que eles se sustentavam. A gente pode ver que aqui era o auge do trabalho que eles usavam para se sustentar. Então agora nós vemos um momento de seca, a qual a terra não está produzindo, a qual eles estão plantando, mas não cresce. Eles estão plantando, mas não dá fruto. Eles estão plantando, mas o negócio não vinga. Então eu vejo agora Isaac, um homem com um desejo de sair do ambiente que está. Porque nós vamos ver dentro do texto que o texto nos mostra que agora Isaac vai ir até Abimeleque, o rei dos filisteus em Gerar. E Isaac chegando ali, a história e o texto vai dizer que Deus vai falar com Isaac. E a primeira palavra que Deus vai liberar a Isaac é: Isaac, não desças ao Egito. Se Deus fala com Isaac dizendo para ele não descer ao Egito, é porque certamente Isaac propositou no seu coração em descer ao Egito. Certamente nós vemos dentro do texto que muita gente estava descendo ao Egito, com certeza por causa da seca. Então Isaac, vendo o pessoal, os povos descendo ao Egito, certamente ele tentou também tomar essa decisão e descer ao Egito. Só que Deus, sabendo o que é melhor para Isaac, sabendo o que é melhor para a sua família, sabendo qual é a melhor trajetória para ele, Deus vai se apresentar a Isaac, Deus vai aparecer a Isaac e vai dizer: Isaac, não desças ao Egito. Quem sabe Isaac conversando com Deus diz: Deus, mas está todo mundo indo, está todo mundo descendo para o Egito, está todo mundo indo para lá. Aí, como aquele ditado de mãe, como é bem popular: Isaac, você não é todo mundo, Isaac, você não é qualquer um, você é um servo meu. E eu quero trazer essa aplicação para os dias de hoje. Enquanto tem muita gente indo para o Egito, fazer tanta coisa que não deve, indo para lugares que Deus não permitiu ir, a palavra que Deus trouxe para mim e para você: fica em Gerar, fica na terra que Deus te mandou ficar, porque a palavra que Deus vai dizer, que Deus disse para Isaac: fica na terra que eu te mostrar. E a partir do versículo 3 até o versículo 5 vai dizer: peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas estas regiões, ou todas essas terras. Eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai: eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas as regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou a minha ordem,
meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. O que me chama a atenção nessa parte do texto, a qual eu estou introduzindo para nós aqui essa noite, o que me chama a atenção é que Deus está ampliando a promessa, uma promessa que foi feita a Abraão. Ele está estendendo a pessoa de Isaac, mas você percebe dentro do texto que Deus está falando que vai fazer algo na vida de Isaac por causa de um pai que guardou a palavra de Deus, que obedeceu a voz de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que nós vivemos muitas promessas da parte de Deus, não é por causa de nós, mas por causa de alguém que já passou. Deus fez uma promessa para a tua avó, Deus fez uma promessa para o teu avô, Deus fez uma promessa para os teus pais, e você está vivendo promessa da parte de Deus, porque alguém já recebeu uma palavra lá atrás, mas pode ter passado alguém lá atrás, teus avós podem ter passado, teus pais podem ter passado, mas a promessa vai continuar na tua vida, a promessa vai continuar na tua casa. Quem sabe eles receberam uma palavra, quem sabe eles receberam uma promessa, quem sabe eles receberam algo da parte de Deus e não se cumpriu na vida deles. Então te prepara que pode se cumprir na tua vida, e se não se cumprir na tua vida, certamente vai se cumprir nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos, porque a palavra de Deus, ela não passa sem se cumprir. Se Deus falou, Ele vai concluir aquilo que te prometeu. E o versículo 6 vai dizer que Isaac habitou em Gerar. Então, se Isaac habitou em Gerar, foi a terra que Deus mandou ele ficar. Então quer dizer que Isaac obedece à voz de Deus. Então interessante é nós vermos que Deus decreta a bênção sobre a vida de Isaac. Só que a bênção permanece na cabeça de Isaac, e a bênção só traz aquilo que Deus prometeu que ia trazer quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ordem que foi dada por Deus. Porque não adianta eu querer receber bênção da parte de Deus se eu não obedeço aquilo que Deus mandou eu fazer, se eu não vou onde Deus mandou ir, se eu não fico onde Deus não mandou ficar. Então o interessante é, e nós precisamos aprender que nós só vamos receber aquilo que Deus nos prometeu que vamos receber se nós ficarmos firmes na palavra e na ordem que Deus nos deu. Mano, eu estou acelerando aqui para mim chegar lá na frente, senão eu não vou conseguir, tá bom? Olhamos para a história e para a vida de Isaac, vemos um homem referência. Isaac é um homem de Deus. Isaac é um homem referência. Isaac é um homem que tem contato, conversa com Deus. Ele habita na presença de Deus. Só que agora Isaac habitando em Gerar, nós vamos ver uma falha na vida de Isaac. Por quê? Porque nenhum homem é perfeito. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos falhar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos errar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos tropeçar. Nós vamos ver dentro do texto que Isaac tropeçou, que Isaac vai cometer um pecado. Mas pregador, é um pecado simples, mas é pecado. E qual é o pecado? Os homens daquela terra, os homens de Gerar, vão chegar até Isaac e vão dizer: Isaac, quem é essa mulher bonita que está aí contigo? Quem é essa mulher elegante? Nós olhando para dentro do texto, nós sabemos que Rebeca é a mulher de Isaac, é esposa de Isaac. Só que Isaac agora vai mentir a respeito desse assunto. Ele vai dizer que a Rebeca é a sua irmã. E por que Isaac ele mente neste assunto? Porque o texto vai nos mostrar que Isaac está com medo de que os homens daquela terra, que os homens de Gerar matassem ele para ficarem com a esposa dele, que é Rebeca. Então Isaac comete uma mentira, Isaac comete um erro, até porque eu aprendo com dentro da Bíblia que Deus ele protege os seus, que ele guarda os seus. Então se Isaac tivesse falado a verdade, Deus com certeza teria guardado Isaac e a sua família da mão daquele
3 homens, mas Isaac, ele escolhe mentir. Isaac, ele escolhe fazer algo errado. E quando eu vejo a mentira de Isaac, quando eu vejo o erro de Isaac, eu vejo a vida de Isaac travando, porque o texto vai dizer que agora Isaac está vivendo em Gerar por um tempo, e nós não vemos no texto o texto mostrando que Isaac está crescendo. Nós não vemos no texto a bênção de Deus fazendo Isaac crescer. Nós não vemos no texto a bênção de Deus fazendo Isaac expandir o seu negócio. Por quê? Porque Isaac está vivendo na mentira, Isaac está vivendo no erro, Isaac desagradou a Deus. Mas só que uma coisa que eu aprendo com a Bíblia, você pode se espantar com a mensagem, mas foi Deus que me deu e eu vou pregar. Nós vemos algo dentro da Bíblia que Deus, ele não compactua com a mentira. Deus não faz ninguém crescer na mentira. Deus não faz ninguém crescer quando está vivendo no erro. Se está no erro e está crescendo, não é Deus. Se está no erro e o negócio está fluindo, não é Deus. Qualquer hora vai quebrar cara, qualquer hora vai dar errado, qualquer hora o negócio vai cair. Mas só que uma coisa que eu vejo dentro do texto é que para Deus continuar o projeto, para Deus continuar o plano na vida de Isaac, Deus precisa desmascarar Isaac. E é isso que Deus faz muitas das vezes, porque muitas das vezes tem gente que vive no erro, mas não confessa, vive no pecado, mas não, e continua do mesmo jeito, até o ponto para que Deus continuar o projeto da nossa vida, para que Deus continuar o propósito da nossa vida, Ele precisa nos libertar do erro, Ele precisa nos libertar do pecado, Ele precisa nos libertar daquilo que não agrada a Ele. Então nós vamos ver dentro do texto que agora Abimeleque, o rei da cidade, ele vai até a janela do seu palácio, ele vai até a janela da sua casa, e quando ele olha para a janela dele dá de frente para Isaac e para Rebeca. E sabe o que eu vejo dentro do texto? Deus desmascarando Isaac, porque Deus não queria que Isaac continuasse daquele jeito. Deus não queria que Isaac continuasse vivendo na mentira. Isaac e Rebeca se acariciando, mas não era um carinho de irmão para irmão, mas sim um carinho de esposo para esposa. Você consegue me entender? Então Abimeleque, vendo essa cena, ele manda chamar Isaac. Aleluia! Eu preciso introduzir o texto. Eu sei que é pesado, mas vamos lá. Ele manda chamar Isaac. E quando Isaac chega na presença de Abimeleque, Abimeleque vai chegar para ele e vai dizer: Isaac, por que tu mentiu? Por que tu mentiu, Isaac? A tua mentira poderia ter feito que os homens pegassem a tua esposa, que os homens tivessem contato com ela, e você colocaria a culpa em nós, porque as atitudes que nós tomamos vai afetar quem está perto de nós. É que nem na lei da física, toda ação gera uma reação. Se você fazer o bem, vai reagir o bem. Mas se você fazer algo ruim, vai voltar algo ruim. E isso pode afetar as pessoas que estão perto de você. Isso pode afetar a tua casa. Isso pode afetar a tua família. Isso pode trazer destruição. Então se atente para a palavra de Deus, para a ordem que Deus deu para mim e para você, e vamos fazer conforme Deus quer que façamos, para que a reação na nossa vida não venha de uma maneira ruim, ao ponto de trazer catástrofe. Bom é que Deus fez com que o erro de Isaac fosse revelado antes de que algo ruim acontecesse. Agora Abimeleque vai dar uma ordem, porque ele conta, Isaac conta para Abimeleque por qual motivo ele mentiu. Ele vai dizer a Abimeleque: eu menti, mas só que eu menti porque eu estava com medo.
de que os homens dessa terra, que os seus homens, tivessem acesso à minha esposa. E ele conta toda aquela história. Só que aqui pra frente, eu vou ver a história de Isaac andar. Por quê? Porque daqui para frente Isaac confessa o erro. Tenho certeza que se arrepende do erro. E daqui em diante, primeira coisa, ele recebe uma palavra. E qual é a palavra? A palavra de Abimeleque. Ele manda um recado dizendo: se algum homem tocar em Isaac, na sua esposa, na vida dessa família, certamente morrerá. Aqui eu vejo o primeiro passo para o andamento na vida de Isaac e para aquilo que Deus tinha para ele. Só que uma coisa que eu vejo dentro do texto é que Isaac não recebe somente proteção de Abimeleque. Isaac, ele recebe proteção de Deus. Glória a Deus. Porque o homem não pôde proteger Isaac. Abimeleque não tem poder para proteger Isaac de alguém que se levantasse e tentasse contra a família dele. Se alguém quisesse cometer uma rebelião ou algo do tipo e fazer algo que não deveria fazer, não é Abimeleque que iria proteger Isaac, mas Isaac é um servo de Deus, Isaac é um homem de Deus. Isaac, sendo um homem de Deus, Isaac é um homem que tem a proteção de Deus. Então, se Deus está protegendo Isaac da mão dos perversos daquela terra, poderia se levantar quem quisesse, poderia se levantar o homem que quisesse, poderia abrir a rebelião que quisesse. Se Deus tem as suas mãos estendidas sobre, não tem quem toque, não tem quem fira, não tem quem machuque. Isaac é um homem que habita na presença de Deus. E quando eu falo de habitar na presença de Deus, eu lembro do Salmos 91, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E o texto vai continuar dizendo: e Ele te livrará, porque Deus é Deus de livramento. O nosso Deus é um Deus que guarda, o nosso Deus é um Deus que protege. E eu quero liberar essa palavra: nenhum atentado vai acontecer contra a tua casa, nenhum atentado vai acontecer contra a tua família, porque a mão de Deus está sobre você. Você vê que agora a vida de Isaac está andando. Por quê? Porque Isaac está andando como Deus quer. Isaac está andando como Deus quer que ele ande. E para o projeto crescer, para as coisas continuar, para as coisas ir para frente, ele tem que andar como Deus quer. Não é do jeito que a gente acha, é como Deus quer. Aleluia. Do jeito que Deus quer que nós andemos. O texto vai dizer que Isaac semeou, Isaac plantou, a terra é seca. Eles estão num momento de fome, não está produzindo, não está frutificando, o negócio não está crescendo. Mas a Bíblia vai dizer que Isaac está plantando, porque o segredo não está na terra, o segredo não está no lugar, o segredo não está no ambiente. Isaac tem uma palavra, Isaac tem a bênção na cabeça. E quem tem a bênção de Deus não precisa de lugar para crescer. Porque aonde essa pessoa chega, ela cresce de qualquer forma. Por quê? Porque ela tem a bênção de Deus. E o texto vai dizer que Isaac plantou, que Isaac semeou. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. E por que ele colhe 100 vezes mais? Será que era por causa da terra? Não, porque a terra estava no momento de seca. Eu imagino, pastor Val, os homens daquela terra plantando, semeando, e a semente morrendo na terra. Aí a semente era mais ou menos, aqui é coisa da cabeça do pregador. Aí eles vão lá, compram uma semente um pouco melhor, e eles
negócio não cresce, não vai para frente. Aí lá vem Isaac com a semente a qual ele tinha, e ele começa a plantar, e começa a crescer, e ele começa a regar, e o negócio começa a crescer. Aí eles estão olhando para o crescimento de Isaac, estão dizendo: como é que é esse negócio? A gente está plantando, a nossa semente é melhor, a gente está fazendo tudo certinho, o negócio não vai. Mas Isaac está plantando e o negócio está multiplicando, está crescendo demais. Isaac está colhendo muito mais do que a gente imaginou. E o que é isso? É a terra? Não, não é a terra. Era a água que Isaac estava jogando? Não, não era água. Era o jeito que ele estava tratando a semente? Não, não era o jeito que ele estava tratando. E o que era? Era a bênção de Deus sobre a vida dele. Porque quem tem a bênção de Deus tem crescimento. Quem tem a bênção de Deus desenvolve a terra, sendo ruim ou não, independente de onde você pisar a planta do seu pé. Se você estiver na direção de Deus, se você estiver na rota que Deus traçou para você, o ambiente não vai impedir o teu crescimento. O ambiente não vai impedir o teu crescimento. Se você tem a bênção de Deus, tua casa vai crescer. Se você tem a bênção de Deus, tua família vai prosperar. Se você tem a bênção de Deus, o negócio vai para frente. E nessa noite eu quero liberar essa palavra. Eu quero liberar a bênção de Deus sobre a tua vida, e te prepara para entrar em 2024 com a bênção de Deus sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Escute, Isaac colheu 100 vezes mais. Agora Isaac está crescendo, Isaac está prosperando. Deus abençoa Isaac com animais, abençoa Isaac com servos, e Isaac fica grande. É o texto que diz: Isaac fica grande, o homem fica rico, o homem fica poderoso, numa terra que nem era dele ainda. Mas nos olhos espirituais disse: eu te daria essa terra. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta: você quer crescer? Ninguém quer crescer. Amém. Você quer crescer? Amém. A gente quer crescer espiritualmente, ministerialmente, quer crescer financeiramente. Quem que não quer, né? Nós queremos. Só que o crescimento traz um problema. O crescimento traz a inveja. Quer crescer? Te prepara para puxar no teu tapete. Quer crescer? Te prepara para te colocarem para fora. Quer crescer? Te prepara para as pedradas. Quer crescer? Te prepara para as calúnias. Porque Abimeleque, o mesmo homem que recebe Isaac em Gerar, é o mesmo homem que está vendo Isaac grandão. Está vendo Isaac poderoso mesmo. Porque quem tem a bênção de Deus, gente... Aleluia. Aleluia. Glória. Abimeleque está vendo Isaac bem. Aí o mesmo homem que recebeu e aceitou Isaac, Isaac chegou, o negócio não estava bom. Mas agora Isaac está grande. É o texto, é só você ler o texto. Isaac está grandão, Isaac está poderoso em Gerar. Abimeleque está vendo e diz: não, Isaac está maior que nós. Isaac está bem, tá? O plantio dele cresceu muito mais que o nosso. Isaac tem muitos servos. Isaac está muito melhor que nós. Nós temos que parar Isaac. Abimeleque vai chegar para Isaac e vai dizer: Isaac, é o seguinte, está grande, o negócio está maior que nós, então é o seguinte, nós queremos que você saia da nossa terra. Nós queremos que você vá embora de Gerar. Só que agora Isaac tem duas opções. Aqui nesse contexto, Isaac está vivendo no centro de Gerar. Isaac está vivendo no centro, no ponto principal da cidade. Abimeleque dá uma ordem: sai da terra. Só que Deus disse para ele: fica na terra.
como é que faz. Deus disse para Isaac, fique em Gerar. Só que Abimeleque está dizendo, sai de Gerar. Só que agora Isaac vai enfrentar um problema. Por quê? Porque se ele fica na terra, Abimeleque se levanta contra ele. E com certeza eles vão querer atacar Isaac. Mas só que Isaac tem a bênção e tem a proteção de Deus. Só que Isaac, sendo sábio, e eu creio que recebendo direção de Deus, eu creio que ele pensou, Deus disse para mim ficar na terra. Abimeleque está mandando eu sair da terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar na terra, mas vou me retirar para um lugar, a qual eu não sou muito visto. A ideia deles é parar o crescimento de Isaac. Porque Isaac está crescendo, mas só que quem tem a bênção de Deus não adianta querer parar, não adianta querer derrubar, que o negócio vai continuar andando. Quem tem a bênção e acabou. Quem tem, tem. Né, pastor? Aleluia! Quem tem, gente. É verdade. Glória a Deus. Só que quem não tem, fica bravo. Não quer que cresça. Não quer que o negócio vá para frente. Aí Isaac faz o quê? Agora Isaac desce no vale de Gerar. Então Isaac sai do ponto principal e ele desce. E o que tem no vale de Gerar, gente? Tem os poços de Abraão, a qual depois que Abraão morreu, os filisteus vieram e tamparam. Aí o que é a ideia de Isaac? Eles pararam meu crescimento na cidade, no ponto principal, no centro da cidade. Eles me tiraram, me arrancaram de lá, mas eu ainda tenho poço para cavar. E se eu achar água nesses poços é o suficiente o negócio continuar andando. Só que Isaac encontra um problema no vale. Qual o problema? No poço tem entulho. O poço foi tampado e é necessário trabalhar. Então Isaac, junto com seus servos, começa a cavar. E eles cavaram o primeiro poço. E esse poço, depois que acharam água nele, vai vir os pastores de Gerar e vai dizer, esse poço é nosso. Mas só que eu quero tentar entender isso aqui. A terra já foi prometida a Abraão antes de ser prometida a Isaac. Abraão cavou poço na terra porque Deus prometeu a terra para ele. E se Isaac é filho de Abraão, o poço é herança para Isaac. Isaac tira o entulho que colocaram. E quando tem água, aí eles vêm querer a água do poço e dizem, o poço é nosso. Enquanto estava tampado, eles não queriam. Enquanto tinha entulho, eles não queriam. Mas depois que arrancaram o entulho de dentro, aí eles, não, o poço é nosso. 4 minutos. O poço é nosso. Aí Isaac vai chamar aquele poço de Ezeque, porque contenderam contra ele. Só que Isaac não briga pelo poço. Isaac diz que é o poço, pega. Porque não é o poço que vai impedir o meu crescimento, porque eu já tenho a mão. Glória a Deus. Glória. Ele vai para o segundo poço que tem entulho, ele cava e arranca. Arranca. Tira todo o entulho de dentro. Aí, opa, achou água. Aí lá vem o pastor de Gerar. O poço é nosso. Aí, Isaac diz que é o poço, pega, eu tenho a bênção. Porque crente que sabe a bênção que tem na cabeça, ele não briga por poço, não briga por água, porque ele tem a bênção de Deus. Isaac vai para o terceiro poço.
Ele cava, tira o entulho. Acharam água. Aí cadê os pastores de Gerar? Não vieram. Não vieram? Não vieram, gente. Por quê? Porque ele não adianta ficar arrancando o poço de Isaac, que ele não para. Se arrancar esse, ele vai cavar o outro. Se arrancar esse, ele vai cavar o outro. Porque crente que tem a bênção na cabeça, ele não se contenta com os pastores de Gerar arrancando o poço da mão dele. Ele vai avante, ele arranca aqui, ele vai avante. Eles arrancam dele aqui, ele vai mais fora. Porque crente que confia no Senhor e tem a bênção de Deus na cabeça, ele não está preocupado com o que estão arrancando dele. Ele está preocupado em cavar mais poço. Isaac vai chamar esse poço de Reobote. E que significa agora o Senhor nos alargará. Agora Isaac vai subir para Berseba. Se coloque de pé que eu vou encerrar aqui, gente. E já deu meu horário. Tem 1 minuto. Ó, Isaac, mas presta atenção só para me encerrar, por favor. Isaac sobe para Berseba. E quando Isaac sobe, Deus reforça a promessa. Deus aparece e reforça a promessa. Glória a Deus, Pai. Isaac levanta o altar e cava mais um poço. Você pegou isso aqui? Glória a Deus. Deus abençoa Isaac em Gerar. Isaac cresce. Mas não foi o crescimento de Isaac que impediu ele de fazer altar. Isaac, mesmo grande, mesmo próspero, levantou altar. Abimeleque agora quer fazer aliança com Isaac. Ele vai até Berseba, onde Isaac está, e diz: Isaac, quero fazer aliança contigo. Aí eu vou encerrar aqui mesmo. Quero fazer aliança contigo. Isaac quer fazer aliança depois de ter me expulsado. Aí Isaac fica revoltado. Isaac pega todos os seus homens, manda matar Abimeleque e seus companheiros. Está assim no texto? Abimeleque manda matar, Isaac manda matar Abimeleque e seus companheiros, estão lá? Manda não? Não, gente. Isaac prepara uma mesa. Bota Abimeleque e quem veio com ele sentado na mesa. E tudo aquilo que eles tentaram arrancar de Isaac, Isaac colocou na mesa para eles comerem. A água que eles tentaram arrancar, Isaac colocou na mesa. O alimento, o crescimento que eles tentaram arrancar, Isaac colocou na mesa. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente de quem tente parar o teu crescimento, quando Deus te colocar diante dessas pessoas, não mande embora. Não bote para correr. Prepare uma mesa. 2024 Deus vai fazer pessoas virem até você querendo fazer aliança. Pessoas que te menosprezaram, tentaram te parar, tentaram te derrubar, mas Deus vai colocar na tua frente e a orientação é: bota sentado na mesa, bote o melhor para comer, e eles vão entender que a bênção de Deus está sobre você. Eles reconheceram que Isaac era um bendito de Deus. E te prepare para ser conhecido como um bendito de Deus. Vamos orar.